Olá a todos que nos ouvem de Kandak, nos ouvem de Gotham City, nos ouvem de Central City, nos ouvem de todos os recônditos da cultura pop. Hoje o Pod Cinema vai falar sobre Adão Negro e as trilhões de polêmicas que esse filme está se envolvendo nas últimas semanas. Então é hora de justamente vocês ficarem um pouquinho com a gente para entender esse papo. Bom, vamos começar evidentemente com o quê? Com a origem do nosso querido Adão Negro. O Adão Negro, na verdade, ele surgiu nos quadrinhos, como a gente sabe, e ele era basicamente um inimigo do Shazam. Só que o que acontece que muita gente não sabe é que justamente até justamente o Shazam ter essa relativa profusão que teve nos últimos tempos, ele ficou um tempão na geladeira, ele ficou um tempão sem ser publicado. O que acontece? A DC falava, pô, esse personagem está muito parecido com o Superman. Então eles decidiram... É muito parecido. Exatamente. Então aí eles decidiram botar a editora do Shazam, sim, porque antes o Shazam se chamava Capitão Marvel. E mais seu nome ainda, né? Exatamente. Imagina. Eu deixo vocês ficarem com 5 minutos desse nome. Só fica com esse nome por 5 minutos pensando. Putz, caramba. Tá, voltando aqui à questão. É que na época, é porque justamente o pessoal falava, é muito parecido com o Superman, tipo, o cara voa, o cara tem super força, o cara é rápido e coisa e tal. Só que a questão é a seguinte, o Shazam, ele ganha os poderes através de um mago. Já o nosso querido Super-Homem, ele não ganha poderes de um mago, porque afinal de contas ele é um alienígena. Então essa é a grande diferença. E outra, o nosso querido Superman já tá velho. Agora, quem tem o que acontece é uma simples troca. Basicamente, o Billy Batson vira Avatar pro nosso querido Shazam fazer as coisas. A DC decidiu entrar com um processo contra a editora do Shazam e basicamente... Que? Como assim? É porque, caso você não saiba, quando o Shazam foi publicado pela primeira vez, ele pertencia a uma outra editora. Meu Deus. No caso, ele pertencia a Fawcett Comics. E aí, evidentemente, a DC, na época, decidiu entrar com um processo porque falaram, pô, é muito parecido com o Superman, a gente não pode deixar ele ganhar nas vendas. Bora botar esse cara nos tribunais. Então, justamente, a primeira vez que a DC tentou colocar ele no processo, ela perdeu. Mas depois conseguiu ganhar e, basicamente, por meio disso tudo, eles ficaram um tempão sem poder publicar quadrinhos do personagem. Só que o problema, passou-se um tempo e aí quem apareceu, evidentemente, a antiga Timely Comics, que hoje virou Marvel. Sim, a Marvel, que a gente conhece, ela registrou o nome de Marvel e também registrou o nome Capitão Marvel. Capitão Marvel. Afinal de contas, os direitos caducaram e eles puderam fazer o que quisessem. E aí, no meio disso tudo também, houve outros caras que tentaram fazer uma... eu não diria exatamente uma cópia, mas bem parecida, mas muito inspirados, principalmente por conta do Superman. Gente, eu não sei se vocês curtem o Superman, mas eu falo, ele é um dos principais super-heróis das histórias em quadrinhos. Querendo você ou não, ele é o primeiro e principal super-herói. E o mais famoso também. Exatamente, um dos mais famosos. Tanto que se tu vai, a primeira versão do quadrinho é a mais cara. Exatamente. Eu acho que Nicolas Cage tem. Exatamente. Tu vê, né? Bom, vamos voltar à questão. E justamente, a primeira versão do nosso querido Adão Negro, ele era um faraó que justamente se considerava uma divindade, coisa e tal. E ele achava que justamente tudo que eu faço é uma questão de ordem divina e coisa e tal. Aquele delírio de grandeza que a gente já sabe que tudo que é vilão, que uma boa parte desses vilões caricatos que a gente conhece tem. Eu tô te olhando, Capitão Pátria. Bom, voltando ao que interessa.
E evidentemente ele ganhou poderes do mago, ele ganhou poderes, só que baseado nas divindades da mitologia egípcia. Ele ganhou força, velocidade, sabedoria e coisa e tal. Bem típico do Shazam, só que a questão do Shazam é que ele ganhou baseado nos deuses gregos. Nos deuses gregos e num de origem judaica. Sim, é sério. Porque justamente ele era Salomão, a sabedoria de Salomão. Ou seja, cara, tu vê que justamente, mesmo sendo uma salada de frutas, ainda assim conseguiu fazer algo legal. E o Adão Negro, ele não era esse anti-herói que hoje a gente vê. Ele era realmente um vilão e ele ia pra cima, porque afinal de contas, eu não vou ficar explicitando toda a origem, porque é muita coisa, são muitos anos de quadrinho. Não, e ainda tem o Sabak também. Exatamente. Que esse vilão Sabak, que basicamente é a super encarnação de demônios na Terra. Aí é tipo Belzabak, Kratos, não me lembro os outros. Mas são basicamente, vários. Beelzebub, Belial, Asmodeus, enfim, todos esses grandes demônios que a gente conhece da demonologia. E eu tenho certeza, o James Wan sabe disso muito bem, até porque ele lida com o demônio toda vez que ele precisa fazer um novo filme de invocação do mal. Muito bom. Bom, voltando ao que interessa, vamos direto pro filme. O filme começa, evidentemente, lá no ano de 5.000 antes de Cristo, lá vai pedrada. E basicamente, um faraó muito filho da mãe que escraviza pessoas, uma hora os escravos falaram: chega, chega, acabou, não vou mais aguentar erguer pirâmide, bora todo mundo se rebelar contra esse desgramento. Então, evidentemente, as pessoas decidiram, no caso, um moleque, ele por consequência, ele conseguiu pegar os poderes do Shazam, porque ele foi no caso, ele foi transportado pelo mago Shazam até essa realidade e virou o arauto, né, do Shazam. E basicamente, a gente não sabe porque, né, a gente não sabe toda a história, pelo menos por enquanto, porque só é dito uma parte dessa história. Que ele virou campeão de Kandak e basicamente acabou com o poder do imperador. Mas vamos continuar. E aí, evidentemente, 5.000 anos se passam, nós estamos no ano de 2020. E o que acontece? Agora, Kandak deixou de ser regida por um déspota e foi regida por uma milícia. Trocamos 6 por meia dúzia? Trocamos pra caramba. Nos demos mal? Continuamos nos dando mal. Mas é melhor do que ter um controle na mão de só um? Nem tanto. Bom, voltando ao que interessa. A Intergang basicamente é esse tipo de polícia que basicamente tem armas super sofisticadas, mais sofisticadas do que, por exemplo, traficante aqui no Brasil. E basicamente os caras podem fazer o que quiser contigo, tu não tem o mínimo tipo de defesa. Exatamente. Não pode fazer nada, só o que ele quiser. Uma arqueóloga entra numa das pirâmides antigas de Kandak e desenterra o que eles chamaram de a coroa de Sabak, que era um artefato que eles poderiam talvez vender por muito dinheiro para o comprador certo. E que era feito da pedra Eternium, acho que era. Exatamente. E que nesse filme, essa pedra também era muito rara. É como se fosse o Vibranium, só que doblagado. Exatamente. É o Vibranium da realidade da DC. Voltando ao que interessa. Depois disso, basicamente, eles estão nesse lugar que também é sepultura do nosso querido Adão Negro. E aí, ela vai lá, diz as palavras de ordem, ele volta e basicamente faz um senhor massacre no meio disso tudo. Massacra vários membros da Intergang e com direito toda uma chacina. Exatamente, com direito a jogar míssil e derreter as pessoas só usando os raios. E é nesse tipo de encalço que é chamado, evidentemente, a Sociedade da Justiça. Outro grande grupo da Liga da Justiça, que foi outro grande grupo da DC, que na verdade eles são os primeiros membros antes da Liga da Justiça. Foi o primeiro grupo da DC antes da própria Liga da Justiça, que basicamente nessa versão reunia o Sr. Destino, que é basicamente um cara super super habilidoso com magia, o Gavião Negro, que a gente pode dizer que é uma espécie de Pantera Negra deles,
A única diferença é que ele tem asas gigantescas e tem um porrete do tamanho de um ônibus. Nós temos o Esmaga-Átomo, que é uma versão do Homem-Formiga, né? E temos também a Ciclone, que é uma espécie que é bem parecida com a Tempestade. Só vale lembrar que a sociedade... Qual é o nome? Sociedade da Justiça. Da Justiça, os primeiros membros dos quadrinhos era o Flash, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde. A Lanterna Verde, e tinha dois gaviões, que era sei lá, não sei se era casal ou eram irmãos. Era um casal, a Chayera e o próprio Carter Hall. O Gavião Negro e a Gaviã Negra. E agora nessa versão meio que tocaram sei lá, a sociedade. Eles decidiram botar justamente alguns dos personagens que o pessoal há muito tempo estava querendo que tivessem uma adaptação cinematográfica. No caso, e aí evidentemente a Sociedade da Justiça parte para lá para tentar deter o Adão Negro antes que ele mate mais pessoas, porque afinal de contas ele é uma máquina de matar perfeita. A questão é, evidentemente, nem todos os poderes deles são pares pro Adão Negro. Sim, cara, não tinha nem comparação no filme. Tipo, eram quatro bichos contra o Black Adam. Impossível. Exatamente. Bom, agora, no meio disso tudo também nós vemos que justamente, coincidentemente, um dos membros da expedição era um descendente de linhagem muito antiga lá do faraó. Sim. Muito louco, né? Sim. E aí, no caso, ele tenta justamente fazer um guri de refém para justamente conseguir esses poderes e virar o demônio Sabbac. Basicamente virar o Mephisto antes da magia do próprio Mephisto. Bem louco, né? Exatamente. Bom, mas o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer desse filme? Bom, eu falo que ele é um filme bem descompromissado, tá? Ele não tem compromisso nenhum de mostrar algo super sério, algo completamente super profundo. Não, ele é pra ser aquilo mesmo. Ele é pra ser um filme muito focado nas cenas de ação. E muita gente falou, cara, pelo menos põe um pouquinho de profundidade, coisa e tal. Eu falo, tá, tudo bem. Mas a questão é que a gente tá lidando com o quê? Um filme do The Rock. E a gente sabe, o The Rock quer fazer filme pra toda a família e que justamente todo mundo possa entender a trama sem precisar ter que fazer um TCC pra entender o filme. TCC. Cara, e falando da Rock, eu acho que para meu critério faltou caracterização dele, né? Porque, cara, para mim era da Rock, Dwayne Johnson atuando. Eu acredito que faltou, sei lá, colocar um cabelo na cabeça, sei lá, uma barbinha. Talvez, não sei, algo diferente, entendeu? Talvez dar um pouquinho mais de... talvez colocar uma peruca, sei lá, talvez. Sei lá, né? Mas eu falo, não tá exatamente... a pior... Mas, tipo assim, é o pior filme de super-herói da história? Não, meu. Essa é só incomodação minha, no caso. Não, eu falo, o pessoal decidiu pintar como se fosse um dos piores filmes de super-herói da história. Eu falo, mano, a gente viveu numa realidade onde a pessoa decidia aplaudir Thor, Amor e Trovão como se fosse a oitava maravilha do mundo e tratar Adão Negro como se fosse justamente um câncer da humanidade. Eu falo, putz, que mundo nós estamos? Que realidade, que versão é essa do multiverso que nós decidimos, que nós adentramos? Pois então, cara, assim, do filme tem uma cena que foi muito marcante. Foi quando o Black Adam, tipo, ele destrói o Sabbac. Tipo, ele rasga ao tudo. Meio. Rasga no meio. E eu falo, mano, meu Deus, um fatality foi aí. Exatamente. Um fatality muito melhor do que os fatalities apresentados. Tipo, no filme eu só faltou isso. Fatality. Exatamente. Black Adam wins. Muito melhor do que os fatalities que a gente viu, por exemplo, no filme do Mortal Kombat do ano passado. E que eu tenho certeza que ainda vai ser muito bom do que os fatalities apresentados na continuação, tá?
Desculpa, já vou dando meu hate aqui, porque eu falo que aquele filme do Mortal Kombat... aliás, eu nem falei muito, mas é justamente o Injustice, que é esse jogo de videogame que tem o universo da DC, né, é feito pelos mesmos produtores de Mortal Kombat, e justamente a gente vez ou outra vê personagem da DC entrando e saindo do universo de Mortal Kombat, e personagem de Mortal Kombat entrando e saindo de Injustice. O Black Adam já está no jogo? Sim, ele tá no segundo game. Para tu ver, né? Exato. Tu vê, né? E o Sabak já tá lá também ou não? Sabak, infelizmente, não tá, porque afinal de contas o game parou de ter DLC sendo feito. Mas seria interessante, né? Colocar o Sabak. Seria, mas a questão é que justamente, como a gente sabe, esses jogos de luta, eles não ficam durante 4 anos tendo DLCs. É impossível. No máximo 1 ou 2 anos de DLC, e depois eles vendem o que eles chamam de versão completinha, pra daí, só que justamente, na versão completa, ou tu paga o preço cheio, ou pra ter todos os personagens, ou tu ganha só, ou geralmente como tu ganha na Xbox Live ou na PSN, tu ganha a versão normal, e aí tu compra cada personagem por DLC. Sim, individual, né? Tu compra cada personagem individualmente, tu gasta aí no mínimo mais uns 400 pontos. Meu Deus. Pra tu ver que justamente a coisa não tá fácil pra ninguém. Bom, voltando à questão, eu acho que foi um bom filme até pra, por exemplo, poder introduzir novas personalidades, porque até então, né, a gente sabe, o universo da DC tá uma bagunça, tá muito problemático, e né, a gente sabe que o calendário de 2023, 2024 da DC já é uma bagunça bastante, e justamente o cancelamento do filme da Batgirl só deixou ainda mais confuso. É que eu acho que, cara, no raciocínio da Marvel, tá? Sim. Eles querem unir tudo. Série, filme. Só que a DC, eles começaram com séries. E série de animação. Eu vejo que sim, a série de animação sim tem uma continuação. Só que o resto, não tem nada. É zero continuação. As únicas coisas que tinham talvez alguma continuação eram as séries do Arrowverse, mas só que justamente o pessoal não curtia, não é todo mundo que curtiu o Arrowverse, né? As realidades de Arrow, Flash, Lendas da Manhã, muito menos Supergirl. O pessoal não curtiu muito isso. Sim. Quer dizer, não, teve gente que curtiu, mas a questão é que justamente o público em geral, né? Os fãs de super-herói queriam realmente uma coisa bem parecida com aquilo que o Zack Snyder começou a trazer. Sim. E aí, evidentemente, conforme cada produção foi saindo do universo da DC, começou a dar problemas, começou a dar vários problemas, não só de aceitação do público, mas também de bilheteria. E quando justamente a gente viu que o filme da Liga da Justiça fez uma bilheteria tão risível, mas tão risível, quanto filmes como por exemplo, sei lá, e filmes como por exemplo Minions 2 fazem o dobro ou triplo do filme da Liga da Justiça, a gente vê, cara, deu muito errado. Essa questão, cara, eu tô na DC mais pelas séries da animação, porque eu vi, sei lá, a Liga da Justiça, a Liga da Justiça Jovem, eu vi a Sociedade da Liga, tem um monte de série bem parecida, que é quase o mesmo nome. Sim. Aí tem Titans Jovens, tem Titans não sei o que, sabe? Eu tô mais na animação porque eu conheci mais. Só que quando é live, filme é ação, filme com ator com ator, cara, aí virou uma bagunça que eu acho que eles não conseguiram se programar. Porque quem começou primeiro sempre foi a Marvel. Então acho que eles meio que ficaram, o que a gente faz? Então eu acho que esse foi o problema deles, entendeu? Eu acho que outro grande problema que a gente tem também nesse meio tempo foi justamente a mudança dentro do núcleo criativo da DC. Eles iam tentando arrumar a casa, só que justamente no meio disso tudo tinham projetos que estavam saindo e justamente
uma hora esses projetos não conversavam mais entre si. E outra coisa que também foi bem problemática foi justamente nós não vamos trazer mais ninguém do universo do Zack Snyder volta. Só que justamente o pessoal queria muito a volta do Superman, feito pelo Henry Cavill. O pessoal ainda teria, talvez teria um terceiro filme com a Gal Gadot vivendo a Mulher Maravilha, que infelizmente já foi cancelado, né? O terceiro filme foi cancelado por hora. Eu não sei se justamente daqui a pouco eles podem, sei lá, talvez pegar outra pessoa, né, um outro diretor para assumir esse filme, e aí, sei lá, eles põem um novo filme da Mulher Maravilha com a Gal Gadot ou não, isso vai depender. É porque, né, a gente também sabe que esse ano foi um ano de reviravolta bastante para a Warner. Porque o que aconteceu é o seguinte, finalmente foi oficializada a fusão entre a Warner e a Discovery, porque antes a Discovery estava sob a tutela da AT&T, que é um serviço de telefonia lá dos Estados Unidos. É como se, por exemplo, a Globo fosse comprada pela Vivo e aí a Vivo falasse, quer saber? Eu não vou permitir a entrada do Antônio Fagundes, não. O Antônio Fagundes não só volta a fazer o Bino depois que eu botar, por exemplo, uma série só volta a fazer o Bino no Carga Pesada depois que eu botar, sei lá, o Heriberto Leão pra viver. Tá vendo como as coisas não batem? Tá, voltando ao que interessa. E aí, evidentemente, ou por exemplo, e agora seria, por exemplo, uma fusão entre SBT e Globo. Tá, eu sei que justamente, se a gente for parar pra pensar, a Discovery é mais um serviço de documentários, mas eles querem entrar no ramo do cinema, então aí justamente seria uma fusão, sei lá, da Telecine com a Globo, pra ser mais exato. Então, mais ou menos isso. Seria uma fusão da NetGeo com a Globo. E aí, isso. E aí, justamente, ao fazer isso, teve também essa mudança de CEOs, porque justamente sai o Walter Hamada, que estava sendo o cara que estava dirigindo os últimos filmes que a DC teve, como por exemplo Coringa foi colocado na administração dele. O filme de Shazam, né? Voltando a falar em Shazam, foi outro filme que saiu na administração dele. Outro que saiu foi o Aquaman. E o último The Batman não foi? Também foi o The Batman. Outro sucesso. Exatamente. E também o Esquadrão Suicida do James Gunn. Esse daí eu gostei, mas né, teve muita gente que justamente, infelizmente, não foi ao cinema, e eu acho que amargou completamente a chance de a gente ter um novo filme do Esquadrão Suicida. Mas é muito possível que talvez, sei lá, eles decidam explorar outras coisas, talvez em Pacificador, na segunda temporada de Pacificador, porque a gente já sabe que pelo menos a segunda temporada do Pacificador está garantida. E agora, justamente, sai Walter Hamada da administração da DC, entra o nosso querido James Gunn e entra o Peter Safran. O Peter, ele mais cuidava da New Line Cinema. A New Line é uma outra produtora de filmes que mais focava principalmente em terror, e também ela administrava a divisão, por exemplo, dos filmes dos filmes da Terra-média. Era mais independentes, né? Era esse tipo de filme. Senhor dos Anéis. Mas eu falo, pelo menos na questão dos primeiros filmes do universo de Invocação do Mal, eu acho que ele até que foi competente, porque ele conseguiu fazer filmes relativamente baratos e que se pagaram várias vezes. É só a gente ver não só os dois primeiros Invocação do Mal, agora o 3 infelizmente não teve essa mesma receita, porque afinal de contas a Warner decidiu fazer aquele modelo que eu falo que foi útil para aquela época. Porque eu falo que foi útil para aquela época, porque foi o seguinte, gente, como a gente sabe, a pandemia não tinha perspectiva de abrir muitas salas de cinema, então aí a Warner decidiu falar: nos Estados Unidos vai ser o seguinte, meu querido, vai ser o seguinte modelo. Nos Estados Unidos vai ser como? Nós vamos botar os filmes ao mesmo tempo nos cinemas e vamos botar ao mesmo tempo no streaming. Quem quiser ver no cinema, quem quiser ver no streaming.
É só pagar os 15 contos que a gente está pedindo. Ou basicamente, se a gente fosse converter hoje na realidade do Brasil, seria R$75. Mas graças a Deus que justamente quando foi lançada a HBO Max, pelo menos eles atenderam uma coisa que justamente foi fazer um serviço de streaming que custasse mais ou menos um plano básico da Netflix, entre um plano médio da Netflix e um plano top. Então por isso que justamente o plano chegou custando, sei lá, R$30, R$40. E né, a gente tem um catálogo bem parrudo. E também a própria HBO Max tem essa coisa de distribuir, por exemplo, os filmes da DC. Da Sony também. Ah, da Sony? Sim. Mas tem um monte de coisa da DC também. É porque DC é Warner. Isso. Bom, voltando ao que interessa, é o seguinte. Bom, né, fora esse aí, fora o Invocação do Mal 3, que foi lançado nesse modelo híbrido de lançar ao mesmo tempo, além disso, justamente, para os países que não são dos Estados Unidos, espera 45 dias, chega para tu assistir de graça, sem grandes taxas. Chega bem rápido, por isso que às vezes, tipo, quando eu sei que é da Warner, eu espero melhor. Mas a questão eu nem vou no cinema. Mas a questão é que, infelizmente, depois de um tempo, se eu não me engano, infelizmente, nesse ano, eles decidiram fazer uma janela de espera um pouquinho maior, se eu não me engano, acho que 60 dias ou 75 dias. É que isso depende, como eles falaram, de casa a casa, principalmente porque, se eu não me engano, Elvis, sim, o filme do Elvis, deu um certo prejuízo para eles nas bilheterias. Então aí, por isso que não saiu direto nos 45 dias. É porque, tipo, é lógico, né? Tu não vai querer pagar, aqui no caso, o mínimo é R$20, R$30 para ir no cinema. Exatamente. Aí, tipo, mais barato tu esperar 60 dias para ver no HBO. Exatamente. Tu vê na HBO Max e aí tu vê e ainda vê com qualidade até 4K. Tipo, é melhor às vezes, né? Exatamente, na grande maioria das vezes é uma economia boa. Voltando ao assunto, o Peter Safran, ele já tinha saído, ele já estava há muito tempo fazendo a distribuição desses filmes da New Line. E a gente sabe, apesar de ter filmes como, por exemplo, A Maldição da Chorona e A Freira no currículo, pelo menos esses filmes deram dinheiro, é sério. O filme da Freira até hoje, não sei como, foi a maior arrecadação do universo de Invocação do Mal. É sério, putz, na boa. Numa realidade onde basicamente onde basicamente a Liga da Justiça naufraga e a Freira recebe tantos rios de dinheiro, eu falo, meu pai, onde nós erramos? E que o suspense faz dinheiro também, né? Eu sei que o terror tem muita gente que consome. Só que a questão é que justamente tem muito filme que, meu pai do céu, como é que eles conseguem lançar umas coisas tão mal feitas? Desculpa. Qual? Ué, eu falei, A Freira. Ah, tá. A Freira, A Maldição da Chorona, desculpa a todos que curtiram esses filmes, mas é dose. Pior que eu não curto muito de filme de terror. Eu sou bem cagado. E ainda também saiu, no meio disso tudo, saiu os 2 filmes do It. E a gente sabe, os 2 filmes do It deu quase $1 bilhão. Os 2, eu falo, para um filme que tinha sido. E para filme de terror tem um orçamento de 70 milhões. $70 milhões. Pô, arrecadar 700 milhões. É algo absurdo. Já é bastante, Principalmente porque, né, a gente sabe, filme de terror, pra ter um orçamento parrudo, sei lá, $50 milhões, nossa, tem que ser tipo assim, aquele filme... Da vida. Exatamente, tem que ser filme de uma geração, meu filho. Porque, meu Deus, imagina tu ter esse dinheiro para produzir o teu próprio filme. Exatamente, tu ganhou essa grana, se tu não pelo menos dar de volta uns 300 milhões, tchau. Cara, tu está endividado pelo resto da tua vida. Não, três gerações. Basicamente, tu nunca mais arranja emprego em lugar nenhum. Teu filho, teus netos, teus bisnetos. Exatamente, tu não vai fazer mais nada da tua vida, só pagar dívida. Bom, voltando ao que interessa. E aí justamente na última semana foi dito que justamente vários filmes foram cancelados, como se justamente nas semanas anteriores não tivessem sido cancelados filmes da DC. Mas o pessoal principalmente se doeu bastante por conta do cancelamento do terceiro filme da Mulher Maravilha,
de um suposto filme envolvendo Batman do futuro com Michael Keaton e também, né, e, se não me engano tinha um outro também que era, e também supostamente Homem de Aço 2. Sim, apesar de justamente ter dito justamente na semana de estreia, na semana seguinte de Adão Negro, que estava começando a ser preparado um novo filme do Homem de Aço com o Super-Homem. E eu esqueci também de falar que justamente a cena pós-créditos basicamente foi o que levou todo mundo a querer voltar a acreditar no potencial da DC, porque, né, Henry Cavill também tinha oficializado, tava fora de The Witcher e decidiu voltar pra ser o Superman. É que, cara, falando sério, tipo, ele como ator, ele vende. Só a cara dele já vende. Sim. E eu falo, gente, pô, o cara, ele demorou muito tempo pra voltar a fazer alguma coisa como Superman. Mas Rafael, você esquece que teve no ano passado o Liga da Justiça do Zack Snyder. Tudo bem, mas a questão é que justamente ele já tinha as cenas gravadas. Ele deve ter gravado algumas outras poucas cenas, mas a questão é, a maior parte ele já tinha feito isso lá em 2018, lá em 2017. Até porque, tipo, quando tu grava um filme, obviamente tu não vai colocar tudo. Tu não vai colocar tudo no filme. Agora, eu e o Ray... Tipo, tu corta... tu tira um monte de coisa, entendeu? Sério, eu e o Ray, nós já trabalhamos com edição de vídeo, nós já trabalhamos com produção de conteúdo e a gente sabe. Tem muita coisa que, por exemplo, não vai para produto final. Tem muita cena que a gente grava, tem muita cena que a gente faz extra, tem muitos planos que a gente faz para, sei lá, fazer um enquadramentozinho diferente, fazer uma abordagem diferente. Sei lá, personagem, cenário. A gente muda um pouquinho algumas coisas, porque justamente é para dar material para edição. E aí, tipo, se não faz sentido na história, tu tira. Tipo, é muita... Se parece a mais, se parece realmente a mais, não tem por que tá ali. Tu só põe realmente o necessário para contar a história. Tu não fica usando planos adjacentes, e principalmente planos adjacentes, só que justamente, só faz que nem, por exemplo, o Busca Implacável, só muda o enquadramento, faz um super picote e fica tudo parecendo um remendo. Aquele monte de corte. Exatamente. Não é assim. A gente, como contadores de histórias, tu só usa realmente aquilo que tu necessita pra tu poder contar a história direito. Tu faz a mais só pra tu ter opção de corte. Tu não fica botando todas as cenas, até porque senão a gente veria trilhões e trilhões e trilhões de cenas repetidas no mesmo segundo de filme. Já imagino. É tipo, cara, eu tenho que entender que justamente cinema é uma arte de tu contar história, uma arte de tu fazer uma história que pelo menos envolva as pessoas. E justamente ficar botando cena a mais, né? Por exemplo, filmes, como eu já falei, Busca Implacável, uma hora parece que justamente tu tentou dilatar tanto tempo, tentar fazer com que o tempo ocorresse de uma maneira tão é muito longa e desnecessária. Tipo, parece que justamente tu mais fica assistindo o cara pular de uma cerca, de uma cerca, do que realmente vendo o cara desenvolver uma ação. Tu viu só? Desenvolvimento de como foi gravado cada cena. Eu não tenho um exemplo assim bem específico, mas acontece bastante em filme indiano, não sei porquê, mas tipo, eles querem contar tudo, só que ao mesmo tempo no corte não fica muito claro. Exatamente, tem esses problemas. Mas voltando à questão, foi bem satisfatório até a introdução. Eu pelo menos gostei da apresentação do Senhor Destino. Eu falo que justamente ele foi um personagem que pra mim, ele e o Gavião Negro, junto do Adão Negro, eles conseguiram carregar bem o filme. E eu falo, eles teriam, se por acaso realmente, o James Gunn decidir que, quer saber, vamos dar uma colher de chá e vamos deixar eles ter as próprias séries. Cara, eu tenho certeza, o Idris Elba vai fazer, não é o Idris Elba, é o Aldis Hodge, ele vai fazer
um papel tão bom quanto ele fez aqui em Adão Negro, e eu tenho certeza. Bom, gente, já que a gente fala, o Pierce Brosnan, ele já tem seus bons anos, até porque, por exemplo, o cara viveu James Bond, basicamente um personagem secular da cultura pop. Agora o cara está quase aposentado, na real. Ele Exatamente. está só fazendo filme porque o pessoal convida, entendeu? Exatamente, porque o cheque é bom, porque afinal de contas, vez ou outra, talvez eu vou participar, gostei da intenção, eu gostei da proposta desse personagem, bora lá fazer, tá? Tudo bem, eu faço isso aqui. E outra, é a primeira vez que a gente vê o Pierce Brosnan realmente num papel de super-herói, porque até então, né, eu acho que justamente a Marvel devia ter tentado, talvez, entrar em contato com ele, mas ele não estava querendo. Não tá nem aí, com certeza. Exatamente. E o Aldis, né, ele até tentou fazer teste, sim, sério, é verdade. O Aldis tentou fazer teste para viver o Pantera Negra. Só que eu falo, eu acho que não era, eu acho que justamente não era para ele ser o Pantera Negra. Eu acho que justamente ele pode, se por acaso o The Rock decidir, né, continuar bancando essas coisas, até porque a gente sabe, o The Rock, ele bancou a distribuição desse filme quase que sozinho. O cara ficava publicando o tempo inteiro. O Homem de Preto tá chegando, o Homem de Preto vai mudar, a hierarquia do universo DC vai mudar, poder nascido da Fúria, enfim, essas frases de efeito que a gente sabe que o The Rock gosta. Sim, o filme, cara, já foi anunciado, que eu me lembro, né? Foi anunciado, tipo, 2 anos atrás. Na verdade, o The Rock tá com esse projeto desse filme desde os anos 90. Vai, imagina. Sim. O The Rock tava querendo ser o Adão Negro desde 1990. Só que a questão é, né, no meio disso tudo, nós tivemos nós tivemos várias tentativas do universo DC de fazer um universo coeso. Tivemos uma tentativa da Marvel tentar dar os seus personagens para justamente, faz aí os filmes com esses personagens, só pra ver se a gente consegue algum cascalho, porque a gente tá devendo até as cuecas. E aí, só a partir de 2008, que justamente o universo coeso começou a ser escrito. E aí, evidentemente, e o The Rock indo lá, toda vez que ele fazia um filme, e cada filme começou a dar dinheiro. Vamos lá, gente, continua pressionando a Warner que esse filme vai sair, uma hora vai sair. Até que esse filme saiu. E o mais engraçado que, tipo, eu gosto do Dwayne Johnson, DJ. Cara, esse cara, assim, a gente gosta dos gênios do Dwayne Johnson e The Rock. Os gênios sabem. Tipo, o cara é tão bom que, tipo, mesmo sendo um filme ruim, assim, chamemos assim, ruim, Baywatch. Esse é o único que eu me lembro. Sério. É tão ruim o filme. Agora eu botei os óculos e agora eu vou sair e vou detonar, porque justamente eu tava esperando alguém pra decidir botar esse ódio pra fora do meu coraçãozinho. Não, mas Baywatch foi o primeiro filme que eu fui assistir numa cabine de imprensa e é sério, mano. Olha, o quanto que eu me arrependi de ter visto esta desgrama, meu pai. Mas, tipo assim, o filme é ruim. É ruim pra caraca. Mas, tipo, assim, eu acho que os únicos dois que salvam o filme é DJ e Zac Efron. Olha, do resto... Eu acho que justamente o único que salvava era o Dwayne Johnson e o The Rock, e os minis Dwayne Johnson e The Rock. Eram as únicas coisas que salvavam o filme. Porque, tipo, sempre... O Dwayne Johnson é tipo, foda-se, eu vou fazer esse filme. Mesmo tu sabendo que o filme é ruim, vai ser bom, só por ele, só por causa dele. Exatamente, porque eu falo, o Dwayne Johnson é carismático pra caramba. O cara tipo, consegue... tanto que ele já ganhou a framboesa de ouro. Exatamente. Não me lembro que filme que foi. Acho que deve ter sido Fada do Dente ou qualquer outra coisa parecida que ele fez, que foi aquela fase de filmes que ele tava tentando fazer só pra justamente, fazer a grana pra que ele conseguisse fazer, por exemplo, depois filmes como, por exemplo, Jumanji. E essa aí fez sucesso também. Não, é sério, Jumanji foi a primeira vez que Jumanji foi levado bastante a sério, porque afinal de contas, o primeiro filme, ele até que fez uma bilheteria considerável, mas só que justamente ele só depois virou nota de rodapé ou citado em listas. Ninguém mais tinha feito algo tão parecido, por exemplo, abordando, por exemplo, jogos.
Cara, eu acho que foi o segundo que... É que tinha 3 atores carismáticos. Tinha o DJ, Sim. tinha o Kevin Hart, tinha o Jack Black. Pô, esses três... E tinha também a Karen Gillan, que justamente faz a Nebulosa nos Guardiões da Galáxia. Tipo, pô, imagina, já baita ator, entendeu? Sim. E, né, vamos ser sinceros, The Rock de vez em quando consegue até vender guarda-chuva num deserto e mesmo tendo um calor desgramado num deserto, tu vai sair com aquele guarda-chuva. Tipo agora, né? Exatamente. Agora eu falo, será que esse filme tem potencial pra fazer? Bom, pra fazer mais coisas? Tem. A questão é justamente a nova administração do DC querer fazer essas coisas. Mas tu acha que vai ter um novo filme do... Olha, não sei se filme, mas talvez, mas talvez série spin-off. Talvez série spin-off. Mas isso tudo vai depender, infelizmente a gente já sabe. O filme, ele infelizmente teve um resultado não tão favorável nas bilheterias. Ele fez $300, mas é que ele tinha um orçamento de 200 milhões, gente. Ele fez 352 milhões, mas ele tinha um orçamento de 200 milhões. E a gente sabe, no mínimo metade desses 200 milhões foram gastos em marketing. Com certeza. Então, justamente, é impossível ver um novo filme nos próximos anos? Não sei. Até porque o próprio James Gunn e Peter Safran estão mapeando qual vai ser esse plano de 10 anos. E cara, a gente não sabe se o The Rock tá nesse plano ou não. Eu acho se a Sociedade da Justiça também tá ou não. Eu acredito que seria interessante pegar aquela Sociedade da Justiça. Sim, Justiça. Eu, por exemplo, pelo menos, me importaria bastante com o filme do Senhor Destino sendo feito, porque eu falo que esse é um personagem que, se fosse explorado numa série ou até mesmo num filme, poderia dar muito bem. Até porque, né, o Doutor Estranho não me deixa mentir. Conseguiu ser explorado bem num filme, e justamente, mesmo o segundo filme do Doutor Estranho não tendo sido lá essas coisas, ainda assim ele é um personagem que justamente vai ser importante, principalmente pro próximo fase do universo Marvel. Sim, o jogo talvez seria explorar esses novos personagens também, né? Tipo o Atômico, o Esmaga-Átomo. Eu acho que justamente teve alguns personagens que só entraram ali pra justamente ter mais gente pra atuar. Porque eu falo, esse guri, o tal Noah Centineo, eu falo, é um ator bem fraco. O ato incluso o Gavião, entendeu? Tipo, já é um personagem que a gente já conhece. A gente já viu, sei lá, na Liga da Justiça, na Sociedade da Justiça, nos quadrinhos. Eu falo, tem o Capitão Átomo e tem o Esmaga-Átomo. Eu falo, os dois são muito parecidos. A questão é justamente, como será que justamente os dois, qual será que eles vão querer usar? Se vai ser realmente o Esmaga-Átomo, vai ser para as telonas, ou vai ser... A gente infelizmente não tem essa ideia, porque afinal de contas, como eu já disse, faz só um mês que o James Gunn assumiu a cadeira de diretor criativo. A cadeira de trono. Exatamente. Desse trono novo da DC. Cara, que a hierarquia mudou. Mas eu acho assim, já com ele, eu acho que ele vai por uma ordem. Toda na parte criativa. Não, ele já deu várias ideias, ele já deu várias declarações que justamente vai estar tudo interligado. Jogos, filmes e séries vão estar interligados. Porque ele controla os jogos, controla os filmes e controla as séries. Agora, na questão de quadrinhos, ele não controla, ele não é o chefe. Até porque não faz sentido. Exatamente. Porque nunca... Não tem por que fazer isso. Nunca teve um vínculo quadrinho com o cinema. Claro, todos os filmes são baseados em quadrinhos. Exatamente, são propriedades baseadas. Agora, não é todo o arco de quadrinhos que realmente é bom para ser adaptado. E também, lembrei do outro filme, era uma versão de Crise nas Infinitas Terras, que justamente é que eu chamo Crise nas Infinitas Terras de basicamente a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento do DC. Sim, eu fiz uma referência porque, cara, é que vocês têm que entender. A DC fez o Crise nas Infinitas
das terras pra tipo assim, cara, isso aqui tá uma bagunça, um trilhão de cronologias, nada se encaixa, então justamente, quer saber? Vamos acabar com a palhaçada, vamos passar um pente fino em tudo, e agora justamente vai ter uma única terra, e tudo vai estar sendo escrito nessa terra. Foi pra isso que foi feito o Crise nas Infinitas Terras. E nesse filme era justamente o nosso querido Henry Cavill voltar como Superman, né, todo pra sua glória. Só que eu falo, agora com todo esse tipo de coisa cancelada, coisa e tal, será que justamente a gente vai pra um novo recast de heróis? Porque a gente já viu, né? Já tem um novo herói. Eles anunciaram o Blue Beetle. Não, mas é que o Besouro Azul ele já estava sendo feito. Ele já estava sendo produzido. Agora, eu falo, filmes como Besouro Azul, Aquaman 2... E ainda pelo ator do Cobra Kai. Sim, exatamente. Como a gente tinha falado, ele vai ser vivido pelo Xolo Maridueña, né, o Miguel de Cobra Kai, e também pela Bruna Marquezine. E a Bruna Marquezine vai estar no elenco. Agora a questão é a seguinte, depois de todos esses filmes que ainda precisam ser lançados, e isso que justamente nós não temos, nós temos ainda também talvez a série do Pinguim para o ano que vem, se tiver. E nós ainda temos todo esse universo que o Matt Reeves está mapeando para poder construir. Será que justamente... Eu só espero que justamente... Beleza, James Gunn, tudo bem, eu aceito você repaginar o universo do DC, só que não mexe no universo do Matt Reeves porque ele acabou de ser feito. Eu falo, se é pra mexer no super-herói, não mexe no Batman, no universo Batman do Matt Reeves, porque... Cara, senão daí eu falo, vai ser não só uma grandíssima bola fora, como já tá seguindo outras bolas fora, botando, por exemplo, a Gal Gadot, porque eu falo, apesar da Gal Gadot não ser uma atriz super competente, ela ainda assim é carismática. Eu falo, e eu digo, a DC precisa de atores carismáticos, rostos conhecidos, porque justamente as pessoas pelo menos se interessem para ver os filmes, porque ficar apostando em outros atores, eu conheço esse ator aí, mas justamente... É difícil, né? É muito difícil tu apostar em um ator novo. Ou, por exemplo, tentar fazer com que algum nome já conhecido vire o novo Superman, o novo Batman, a nova Mulher Maravilha. Difícil. E ainda justamente, que essa pessoa carrega esse universo por 10 anos. Putz, então tu vai ter que fazer um super acordão com ele. Vai ter que pagar uma boa baba para que ele decida fazer esse treco. Com certeza. E essa questão, né? E eles estão apostando agora, né? Tomara que a caça fique limpa. Não, eu tenho certeza que o James Gunn vai fazer uma coisa. Vai acabar com um montão de cronologias, vai justamente deixar tudo enxuto. E também tem filme de Shazam, acho que é esse ano. Tem. Eu falo, mantém o que se eu fosse jogar seguro, eu falo, mantém o que dá certo e tira o que tá dando errado. Por exemplo, eu até, apesar de eu não ser super fã do Zachary Levi fazendo o Shazam, eu falo, deu certo, mantém ele. É porque esse era o modelo de gerência da Warner, mas parece que ele tá querendo um reboot. Não sei se vai ser um reboot total ou se vai ser justamente só vamos reescalar, ou se justamente vai zerar todas as cronologias. Meu Deus. E ainda tem Coringa 2, né, com a volta do Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. E agora também vai ter a Lady Gaga fazendo o Arlequino. Sim, é sério. E vai ser um musical. Meu Deus. Mas tipo assim, tomara que tirem, para mim, o único que me incomoda é o Batman de Ben Affleck. Cara, por mim pode tirar. Infelizmente eu falo, o Batman do Ben Affleck, foi mais fraco. Meu Deus. Ele, infelizmente não deu certo, tá? Apesar de eu ter curtido a ver ele sendo relativamente melhor explorado no Snyder Cut, ele ainda assim ficou devendo. E eu falo, o que mais pode sair daí? Bom, eu tenho certeza, vai sair várias temporadas de Pacificador. Eu duvido que ele ia desperdiçar, por exemplo, o John Cena para fazer só mais uma temporada. Ele deve ter um projeto a longo prazo com o John Cena. Talvez até, sei lá, vai que ele decida fazer o Pacificador ser o
responsável pelo Esquadrão Suicida no futuro. Quem sabe? Nunca se sabe, gente. Mas agora, dizem as más línguas que é possível que justamente o Jason Momoa, sim, nosso querido Aquaman, seja reescalado para viver um lobo. O lobo? Lobo. Sabe aquele... o lobo... tanto que mais um personagem que o Ray vai ter que procurar para botar nessa miniatura. Ele já botou o Caesar para pesquisar. Eu vou botar o lobo. O lobo é o seguinte, ele nasceu num planeta chamado Xavier, e justamente ele é conhecido por ser um cara completamente babaca, porque ele foi um daqueles personagens construídos nos anos 70 e 80 para ser justamente, eu sou dark, eu sou Ed, eu sou musculoso, eu tenho uma moto, eu tenho uma atitude de roqueiro e coisa e tal. Cara, pra mim tem cara do Jason Momoa. Não, ter cara tem. A questão é, será que vai sair coisa boa daí? É isso que eu espero. Esperemos que sim, né? E aí, justamente, o lobo, ele basicamente matou o planeta inteiro. Sim, o lobo matou o planeta inteiro e justamente... ele é um caçador de recompensas, ou seja, saiu, por exemplo, Superman está sendo, estão querendo que o Superman seja trazido, sei lá, até algum lugar, alguém é procurado pelas galáxias, o lobo vai lá, pega o contrato e vai pegar a pessoa. Se ele vai trazer 1 milhão de pedaços, se ele vai trazer vivo ou morta, aí é com ele. Cara, essa proposta de vilão eu achei interessante. É por isso que eu falo, tem coisas que eu digo que ele fazendo o lobo, né, ele é um personagem muito violento e justamente era naquela hora, né, era naquela pegada que justamente o pessoal estava querendo, que justamente nos anos 70, quando basicamente para ter um personagem relativamente bacana, ele precisava usar preto, ter um cabelo longo e justamente ele precisava sangue. Exatamente, sangue. Muita ação. E justamente ser basicamente um armário de tão forte. Precisava ser muito grande e muito forte. E eu falo, funcionou naquela época? Funcionou, porque afinal de contas aquele era o estilo, principalmente influenciado pela cultura punk. Agora, hoje em dia, eu não sei se por acaso o pessoal iria apoiar muito. Eu acho que o pessoal ia chamar de justamente emo bombadinho que gosta de fazer merda. Bom, é o seguinte, esse ano foi até bem proveitoso para DC, se a gente for dizer o mínimo, porque afinal de contas eles conseguiram emplacar 2 filmes, né? Apesar do Batman ser muito bom, e o Adão Negro ser mais ou menos, eu ainda acho que ele foi um filme bom. Eu ainda acho que ele foi um filme que deu pra você. Cara, por mim, Batman funcionou muito certo. Então eu falo, tem futuro pra caramba no universo da DC. Tem futuro. Até porque a gente já viu. Dá pra fazer série 18 anos. Sim, com certeza, cara. Violência e justamente... Eu acho que tem que ser por esse caminho. E justamente, eles conseguiram fazer algo que a Marvel não se arriscava. Que era justamente ir pra cima da classificação indicativa, fazer algo completamente tão fora da caixinha e tão completamente maluco que eu falo, se a gente esperasse a Marvel fazer isso, eu tenho certeza, a gente esperaria em vão. E eu acho que justamente isso também serviu para que eles ligassem o sinal de alerta e justamente falassem, e eu acho melhor a gente pensar como é que vão ser os próximos passos. Daqui a pouco eu tenho certeza, eles vão botar o Deadpool falando o Deadpool vai falar 1 trilhão de palavrões e vai fazer exatamente aquilo que ele vai fazer exatamente o que o Pacificador fez na série. A questão é, a gente vai ver, por exemplo, sexo? Evidentemente que não. Marvel não põe isso. Agora, bom, aquele do She-Hulk com o Demolidor. Mas a gente não vai ver, por exemplo, peitos. Não, é óbvio, né? É óbvio. Isso que eu tô falando,
A gente não vai ver peitos explícitos na tela. Mas é capaz da gente justamente ver mais sangue, mais justamente uma coisa completamente da pá virada, e que justamente, mesmo que pareça sem sentido, ainda assim é engraçado. Então é só esperar, gente. Então, e esse pessoalzinho que decidiu falar, tira o James Gunn da cadeira de CEO, recontrata o Zack Snyder. Pô, gente, calma. O cara tá só um mês e você já quer que o cara, tipo assim, já tenha o plano pra ontem. Não, sério, é muito zoado. Não, por mim, cara, o James Gunn pode ficar sempre como produtor executivo. O cara é muito bom. Eu falo, ele é um cara que sabe o que ele quer contar, ele sabe a história que ele quer fazer. E agora que ele tem essa possibilidade de fazer um universo coeso, né, coeso de verdade, ou seja, realmente pensando cada projetinho, bonitinho, eu falo, vamos dar esse voto de confiança. Vamos esperar as produções que o James Gunn vai botar no papel e depois vão sair. E depois a gente avalia se realmente a administração do James Gunn foi boa ou se ela foi ruim. E se ela for ruim, daí eu falo, tira o cara. Vamos esperar a primeira fase, então. Exatamente, a primeira fase do universo DC, desse plano de 10 anos, que, né, a gente só vai ter uma ideia, talvez, na San Diego Comic Con. Mas eu falo, não vai esperando como foi, por exemplo, a apresentação do Kevin Feige com aquele slideshow, tá? Não vai esperando. Eu acho muito maravilhoso na Comic Con São Paulo. Bom, então é isso, galera. A gente encerra justamente mais esse programa. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem aí as suas opiniões se vocês acharam o filme do Adão Negro legal e qual é o personagem da equipe que foi colocado em Adão Negro que vocês talvez acham que poderia ter um spin-off ou ter mesmo ou até mesmo se o próprio filme merece ter uma continuação. Deixa aí nos comentários. Evidentemente, não se esquece de se inscrever para receber as notificações dos próximos podcasts. Nos segue nas nossas redes sociais, que vai estar aí na descrição. E, evidentemente, dá um like aí para continuar fortalecendo o trabalho do Pod Cinema. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Tchau.